Passarinho cantou lá no Itapicuru. Foge, foge, azulão, que lá vem caçador. A lua tá alta, a grana tá pouca. A cana tá boa, mas não vai me derrubar. Ainda tá pra nascer quem vai me ganhar. Olá, seres de luz e arte, sejam bem-vindos ao Cafofo do Leco. Pelos becos e estradas, poesia apaixonada, derramando pelo espaço o meu verso encarnado, recitando no boteco seu poema predileto. A palavra bate certo no Cafofo do Leco. Oi, eu sou Léo Dias, o PhD, poeta com paixão, humano e em desenvolvimento. No aconchego de hoje eu recebo um artista incrível, um ser de luz, poeta, cantor, instrumentista e o mais interessante é que um ser de luz e arte e da minha cidade, Caldas de Cipó, Bahia. O nome dele é Rafael Villanova, um ser de arte, canção, verso e poesia. Rafa, eu te disse hoje que já te amo? Ainda não? Vem cá! Quando a gente pega a estrada de manhã e o orvalho vem beijar nossos cabelos, a gente sente que talvez não vá voltar. Quando a gente pega a estrada de manhã e o orvalho vem beijar nossos cabelos, a gente sente que talvez não vá voltar. E aí, Rafa, tudo bem contigo? Pô, agora melhor ainda, né, Léo? Opa! Guarda aí. Seja bem-vindo ao Cafofo do Leco. Eu estou muito feliz com sua presença aqui. E para quem não sabe, o Rafael Villanova, ele é parceiro do canal, ele que compôs a letra, a melodia e toda a trilha de todas as terças-feiras que vai um vídeo ao ar. A trilha dele está por baixo como cama musical de toda essa performance artística. E o mais interessante é que me aproximei muito de ti já agora na fase adulta. Faz parte de um contexto cultural a sua essência dentro da cidade de Caldas de Cipó. Em que momento você se percebeu artista dentro desse interior? Pô, Léo, antes de tudo, muito obrigado pelo convite. Acho que esse encontro físico demorou uns 20 anos para acontecer, porque desde que a gente foi aluno do Maria Vestina, eu já te admirava pra caramba. Você arrasava nas gincanas. Eu tive a felicidade de fazer parte da sua equipe, graças a Deus. Verdade. Você arrasava, sacou, em toda a questão teatral e tal. Porque eu sempre fui, de certa maneira, envolvido com essas coisas, assim. Eu, criança, por exemplo, embora eu fosse bastante introspectivo e uma criança, às vezes, até solitária e perdido no meu mundo ali de brincadeiras, de fantasia, de leitura e tal, eu também era bastante pra frente, expansivo, assim. Eu era o cara que, assim como você fazia, eu era uma espécie de líder artístico da sala, sabe? Então, desde as peças de teatro até gincanas, compor canções e paródias, era tudo meio que comigo, assim. Sempre foi durante toda a minha vida escolar e tal. Mas na adolescência, quando eu comecei a levar mais a sério a música como uma possibilidade, por exemplo, de profissão, digamos assim, eu decidi comprar a briga, assim, de tá bom, se é pra ser artista, vamos ser o melhor possível, sabe? Não me considero um grande instrumentista, um grande poeta, mas não existe ninguém no mundo melhor em ser eu. Eu tomei isso pra mim. A minha possibilidade é essa, eu preciso ser o melhor possível. Então, no fim das contas, eu sou quase bom em várias coisas. Você acaba sendo muito melhor do que você mesmo imagina ser. Tomara, é isso que eu espero. Eu também sou bastante vaidoso, todo artista vaidoso. Claro, e então, é necessário. O elogio a gente finge que fica sem graça, mas na verdade a gente enche o coração. Exatamente, não tem graça. Dentro dessa versatilidade que você tem artística, eu pergunto a você, as inspirações, a gente trabalha o ócio, o artista ele tem que trabalhar o ócio, é necessário que ele trabalhe,
para poder não só ter o gatilho de uma nova música, de uma nova peça teatral, um novo poema, mas dentro do nosso interior geográfico que a gente vive, a gente tem algumas limitações para determinados pensamentos ou não. Você em algum momento se sente limitado para poder criar ou expandir sua arte para a cidade local? Veja, é importante você falar essa coisa do ócio, que inclusive um dramaturgo que seja referência sua, o Zé Celso, Sim. ele fala sobre a importância do ócio na vida do artista e isso é tão importante como vítima de preconceito, né? Como um instrumento de preconceito. Porque, bem na verdade, todo mundo consome arte, mas a figura do artista é meio controversa, porque tem esse preconceito do fazer artístico como uma profissão, por exemplo. Né? Então é como se fosse uma espécie de... O artista é meio que a prostituta da sociedade. Todo mundo quer comer, mas ninguém quer bancar, quer garantir, sacou? Então, em cidade pequena, como é o caso de Cipó, que não tem nem 20 mil habitantes, existe um eco mais limitador desse tipo de coisa, porque no fim das contas todo mundo se conhece. E aí você tá meio que numa vitrine muito íntima. Todo mundo, de certa maneira, lhe consome e lhe julga e tal. E isso é o lugar que a gente se coloca, esses holofotes, os palcos e tal. É um lugar que a gente não é nem escolher estar, mas que a gente foi fadado espiritualmente a estar. E como as pessoas nos consideram e tal, isso faz parte. Eu gostaria que o nosso público, a nossa cidade fosse mais aberta para a arte, para nos consumir, nós aqui da cidade, nós artistas aqui da cidade. Claro, é evidente, mas talvez essa espécie de falta de aplauso, falta de ovação, seja também um trampolim para a gente, sacou, garantir nosso fazer artístico. É isso que a gente faz, é isso que eu faço. A cidade, para mim, é matéria-prima. As pessoas, esse é o lugar que eu amo, esse é o lugar que eu escolhi viver. Eu estou aqui porque quero, estou aqui porque me encontro aqui. Cipó é um grande útero para mim. Eu escolhi ser artista de Cipó, então eu acho que todo o resto vai reverberar de uma maneira mais suave, assim, desde que a gente compre abrigo com a gente próprio. Sacou? Sempre. E o interessante ressaltar é que vai existir, em determinados momentos, uma parcela de sofrimento nosso por não atingir algo ou por uma expectativa tanto quanto limitante, independente do público, inerente do palco, mas é justamente por poder esse conflito de nos compreender ou não compreender no local e o não ter o consumo. A artista, querendo ou não, ele tem que ter o mínimo de aplauso, ele tem que ter pelo menos uma plateia, um ser humano que olha. Exatamente. Dentro desse contexto todo, e voltando a falar sobre as multifacetas artísticas que você tem uma que você acaba se identificando um pouco mais, que é a música, e isso é evidente. Você já fez parte de banda, toca alguns instrumentos. Fala um pouco mais sobre os instrumentos que você toca e esse aprendiz do tocar instrumento. A minha cabeça, ela funciona de uma maneira que eu às vezes não consigo acompanhar, sabe? E eu preciso desses muitos sotaques, assim, dessas muitas características sonoras para tentar traduzir isso de alguma maneira. Isso não me torna especial. Acho que todo artista é assim, precisa de... Ninguém tá puramente satisfeito só com o corpo, só com a voz, etc. Então eu procuro utilizar instrumentos como mecanismo mesmo de catalisar o que eu estou querendo dizer. Eu tenho facilidade maior com o instrumento de corda, então meu primeiro instrumento, digamos, profissional foi contrabaixo, mas já tocava violão e tal. Guitarra também, sempre foi meio que por necessidade. Tipo, eu entrava num conjunto e sei lá, porra, a gente se gosta e tal, a gente pensa parecido, vamos fazer uma banda. Aí tinha 2 baixistas. Aí eu digo, não, eu aprendo aqui a guitarra aqui rapidinho. Aí aprendia. E aconteceu essas coisas, tô querendo gravar um samba e tal. Nunca toquei cavaquinho, comprei um cavaquinho para tocar meu próprio samba. Esse tipo de coisa vai acontecendo eu preciso me adaptar para que eu consiga exprimir da melhor maneira as coisas que eu penso, assim.
Mas é isso, a serviço do que vem na minha cabeça, não, sem pretensões de virtuoso e tal. Mas isso é bom, estar em movimento constante, dentro de ondas que nos leve, mesmo que a gente não seja especialista, mas que nos leve a viver determinadas ondas sonoras, faz com que a gente se perpetue dentro do meio artístico e tenha contentamento a todo momento. Então a gente está sempre em contentamento e quando há um pico de desgosto ou de desarranjo, a gente consegue ter a resiliência que todo artista acaba tendo. Isso é importante, é como aqueles estudiosos de teoria do conhecimento diziam, né? O aprendizado vem do conflito. Você encontra um conflito e tem que arrumar um jeito de resolver. Além das canções, além dos versos, é poesia. E aí eu pergunto a você, toda canção ela pode ser uma poesia e toda poesia ela pode ser uma canção? Pergunta de um milhão de dólares, né? Não sei bem. Eu nunca parei para pensar exatamente sobre isso, até porque cada um tem sua verdade, consome o que acha que deve. A minha resposta seria um sonoro talvez, assim. Porque todas essas as grandes áreas de conhecimento, as grandes artes, são definidas por teóricos e tal, digamos assim, pela academia, pela universidade. Mas o que brota da rua também é super interessante. E isso é que é a grande loucura, porque a academia ela não teria assunto nem substância se não fosse o que brotava das ruas, né? Então, do ponto de vista acadêmico, eu acho que não, nem toda canção é poesia. Mas, ao mesmo tempo, nós temos no Brasil, talvez, a canção mais poética do mundo, sabe? Eu acho que nossos compositores são grandes letristas. Então, se tem um lugar em que a canção é poesia, talvez seja no Brasil. Se você comparar com grandes artistas populares de outros lugares do mundo, mesmo consagrados como Bob Dylan, que é inclusive Nobel de Literatura, a meu contragosto. Temos o Machado de Assis. A discutir. Que nunca recebeu nem postumamente nada disso. Sim. Enfim, mas eu admiro também Bob Dylan, mas a poética brasileira é insuperável, assim. Sim. Então eu acho que no Brasil, na Bahia, no Nordeste, talvez mais do que em qualquer lugar do mundo, a canção também é poesia. Mas dentro dessa esfera de poesia, temos um poeta em comum que a gente admira, você um pouco mais, porque por incrível que pareça, esse poeta em comum é amigo íntimo deste artista que aqui está. E aí eu trago algumas curiosidades para poder apresentar essa poesia, que é algo que não só nos uniu, além da poesia, tem algo muito singular e gostoso e que me envaidece, é o fato dele ser ariano. Quando se fala de ariano, se fala de arte, de impulsividade, se fala de aventureiro, se fala de desbravador. Não é tão diferente deste poeta que a gente vai falar aqui, é que ele é muito, mas muito simples. E tem a simplicidade como uma das grandes virtudes. Ainda pequenino, né, quando criança, gostava de escrever alguns contos. E aí ao longo de sua adolescência começou a transicionar entre o conto e a poesia, entre uma rima, entre um poema que dizia ou não algo. E aquilo foi sendo visto pelos familiares e amigos, ao ponto de hoje, já adulto, ele ter uma página no Instagram, vou deixar o link da página dele aqui nos comentários, somente de poesias incríveis, maravilhosa, mas aí eu te digo de onde tudo começou. Se o Rafa não sabe dessa história, vai saber agora, e se souber, consegue compartilhar um pouco mais. Fontes seguras, e não é fake, é fatos, que no processo de alfabetização dele, ele estava na escola e a professora pediu para ele colocar no aumentativo a palavra carro. Então me digam vocês, a palavra carro no aumentativo e no diminutivo, como vocês colocariam? Pois bem, no processo de alfabetização ele colocou carro no aumentativo limousine e no diminutivo Fusca. Tem algo melhor do que isso? Que genial, gente, uma criança de no mínimo 6, 7 anos. Fala aí, Thales, aumentativo de carro, limousine e o diminutivo Fusca. Olha para isso, gente. Mas sabe o que é mais preocupante nesse caso? É que quando esse tipo de coisa acontece,
a educação formal procura podar, né? Sempre restringir. Mas é uma resposta incrível, principalmente para uma criança de... Ali é poesia pura, gente. Pura, simbolismo puro. É a maneira que ele organizou. Tem um poema dele que eu peguei aqui e coloquei dentro dessa prosa que me identifica muito com ele. Fui conhecendo ele pouco a pouco, convidei ele timidamente, ele ainda tem processo de pensar para participar, e eu super entendo. E é um poema que eu acho que sintetiza tudo isso aqui que a gente está vivendo, que é mais ou menos assim. O nome do poema é Sinais. Os sinais, às vezes porto, às vezes rio, ou caminho torto, tantas vezes cais. 3 pontos de estrelas cadentes caem de um olho, iluminando quem te enxerga sem lentes. O poeta que a gente fala e apresenta a vocês é Thales Natan. Você conhece muito bem, então com você, diga um pouco dessa intimidade. Hoje eu sou completamente apaixonado por Thales, mas não foi bem assim no começo. Porque eu não estava preparado para a grandeza de Thales, então tudo que vinha dele a gente sempre compartilhou amigos assim em comum. Isso que eu digo, Thales é ariano 3 dias a mais que eu, ele nasceu 3 dias antes. Então a gente compartilhava alguns amigos assim, e volta e meia se cruzava. Eu era amigo de Igor também, o irmão dele e tal, a professora Lorelli. Então, o Thales falava qualquer coisa, se comportava de qualquer maneira, e eu, por não entender o espírito idoso de Thales, o espírito velho, assim, eu brinco até que Thales, se existir encarnações, vida após a morte, Thales está na última. Porque ele passa pela vida como se já tivesse vivido tudo e nada pode abalar ele de maneira contundente, assim. Ou ele está na primeira vida, tipo, não sei o que estou fazendo, vamos aprender, ou ele está na última porque ele emana uma paz, assim, uma coisa que até me tira do sério, sabe? Tipo, velho, sacode, vamos, tá entendendo? Chegou numa plenitude incrível. Ele tá muito seguro das coisas que ele pensa, assim, e desde criança. Eu me lembro que antes de eu conhecê-lo, ele criança também. Num paralelo com essa coisa que você falou da limusine do Fusca, um amigo em comum da gente também, poeta e tal, Bruno, que é psicólogo, Bruno Santana, filho de noite. Sei lá, chegou pra Thales, assim, eles crianças, velho, eu conheci aqui um autor massa, Augusto Cury. Aí Thales, no auge dos seus, sei lá, 11 anos, falou, não, velho, Augusto Cury não tá com nada. Ele já tinha consumido, já tinha enrabado essa galera toda, já desde novo ele tinha uma concisão muito madura, assim, das coisas. E até eu perceber isso, eu hostilizei muito Thales, assim, sabe, eu disse, não, velho, isso não tem como, esse cara tá falando besteira e tal. Depois que eu comecei a me sensibilizar, Thales virou pra mim, talvez seja o único poeta, talvez aconteça com você no futuro, que a gente tá começando a se relacionar tem pouco tempo. Mas Thales é o único poeta que eu conheço full time, assim. Boa. Sacou? Ele tá com a cabeça ligada pra poesia e pra transformar o mundo em coisas belas 24 horas, 24/7. E, enfim, hoje a gente já tem algumas parcerias e tal, e eu sou puxa-saco mesmo dele. Ele é mais puxa-saco meu do que eu dele. Porque apesar de eu ser mais novo, eu me comporto com ele como se fosse um irmão mais velho, assim, porque Thales, por ser poeta full time, esses pequenos aborrecimentos burocráticos da vida, ele deixa meio que de lado, né? Eu me lembro, por exemplo, ele estava estudando, a gente era amigo e tal, ele estava estudando e uma professora fez uma proposta de atividade, assim, tipo, deu um texto qualquer comparando as pessoas a ferramentas. Tipo, não sei, o pedreiro seria o martelo, o advogado seria o serrote. Uma viagem simbólica, assim, E Thales precisava passar, porque pô, Thales, você precisa passar de ano, então não encare, não debata. E ele fez um texto descaracterizando o texto da professora e tal.
E já criou uma celeuma ali, já criou um processo. Ele não consegue se desvencilhar, apesar de ironicamente, ele não se considerar um bom poeta. Mas é comum. Eu acho que isso é uma característica de... E não é falsa modéstia. Mas eu acho que é comum do próprio poeta se autocriticar constantemente. Sem dúvida. E não perceber a potência literária que tem. Mas a poesia de Tales encontra eco em todos nós. A ponto de Tales ser para nossa turma, nós temos assim um quarteto muito forte assim, artisticamente. Sou eu, Tales, Talbert e Bruno. A gente está sempre junto há muitos anos e tal, mais de 10 anos a gente está sempre criando junto. E pra gente, por mais que a gente se aborreça às vezes com o Tales, justamente por causa dessa falta de ambição artística, de vaidade, pra gente ele é um grande guru, assim, porque às vezes a gente está discutindo, sei lá, o sexo dos anjos, e Tales chega de lá com uma tirada super simples, que a gente nunca tinha imaginado, e todo mundo fica em silêncio e é obrigado a concordar com aquele filho da puta. Boa. Minha gente, a prosa tá boa e eu sei que você também gostou e quer mais. Comente aqui embaixo, curta esse vídeo, compartilhe. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá no canal, ativa o sininho para que toda terça eu possa notificar e você nesse aconchego estar com a gente. Eu agradeço ao Rafael Villanovas por essa parceria incrível. Foi muito bom estar com ele e com vocês. Fica aqui o meu axé. O caboclo acordou do sonho severino. Abandonou o costume de desperdiçar o seu sono. Já não se avesta pelo afincamento demasiado do estereótipo. Saiu do cabresto de cego peregrino, adicionou ao calendário outonos e primaveras. E sobrevive folgadamente. Desvencilhou-se da ilusão de dias edênicos, pois seus próprios olhos se habituaram a produzir inundações. Em suas veias, asfalto, poeira e neon. Passarinho cantou lá no Itapicuru. Foge, foge azul que lá vem caçador. Passarinho cantou lá no Itapicuru. Foge, foge azulão que lá vem caçador. Passarinho cantou lá no Itapicuru. Foge, foge azulão que lá vem caçador. Passarinho cantou lá no Itapicuru. Foge, foge azulão que lá vem caçador. Mas a lua tá alta, a grana tá pouca, a cana tá boa, mas não vai me derrubar. Ainda tá pra nascer quem vai me ganhar. Mas a lua tá alta, a grana tá pouca, a cana tá boa, mas não vai me derrubar. Ainda tá pra nascer quem vai